Bom dia. Vou falar sobre o controle de pragas. Por que você deve contratar uma empresa para realizar o controle de pragas no seu estabelecimento? Qual a importância dele? E quais são as vantagens que você tem ao realizar com uma periodicidade correta, uma frequência correta, esse controle de pragas? É muito importante realizar o controle de pragas tanto no aspecto social quanto no aspecto econômico. O que eu quero dizer com isso? Você vai estar protegendo a saúde tanto dos seus funcionários como dos seus clientes, porque se você tem um estabelecimento ou presta um serviço de saúde, vende alimentos, alguma coisa do tipo, ou produz alimentos, os seus clientes que vão consumir esses produtos e os seus funcionários que vão estar realizando ou produzindo os produtos, eles estão expostos a uma série de riscos, né? Riscos à saúde, riscos físicos, biológicos, químicos, enfim. E você tem que minimizar esses riscos. O controle de pragas é uma forma de fazer com que esses riscos sejam minimizados, tá? E que proporcionem uma qualidade para o alimento e para a segurança dos clientes. Então, resumindo, no aspecto econômico, você investir em uma empresa que vai realizar o controle de pragas no seu estabelecimento, vai te poupar dinheiro no futuro. Por exemplo, em um processo que algum cliente pode colocar contra você por ter passado mal na sua comida, vai fazer com que a sua reputação fique estabelecida no mercado. Por exemplo, a pessoa que come e passa mal, dificilmente ela vai consumir alguma coisa de você de novo, e é muito provável que ela acabe falando mal de você, acabe expondo o que aconteceu com ela, tá? Então, do aspecto econômico, você realizar e pagar o controle de pragas com uma empresa especializada vai te poupar dinheiro no futuro. É como se fosse um seguro que você tem, e esse seguro vai fazer com que você acabe poupando dinheiro, tá? Porque acaba sendo muito mais prejudicial você ter que gastar com tratamento do que com a prevenção, tá? E uma vez que sua reputação no mercado fique manchada, é muito difícil você limpar ela, tá? Isso falando para alguém, para um empreendedor, para um empresário que tem um estabelecimento, uma produção de alimentos, de produtos, enfim, como eu falei atrás. Eu não sei você, mas eu já passei mal com alimentos e eu lembro de quase todos os alimentos que eu passei muito mal desde que eu era criança, né? Então eu não consumi mais esses produtos. Você meio que pega um trauma, né? E lanchonetes, restaurantes que eu passei mal também, que eu comi alguma coisa e possivelmente foi daquele lugar, eu nunca mais voltei, entendeu? Então sua reputação é muito importante no mercado, né? Você ter um controle de pragas eficiente, que seja realizado por uma empresa especializada, vai te proporcionar essa segurança. Ou seja, parece que você está gastando dinheiro agora, mas na verdade você está evitando prejuízos no futuro. Por isso que eu falei que é como se fosse um seguro, entendeu? Você vai evitar também, uma das partes que é mais importante, né, as doenças transmissíveis, que são extremamente importantes. Você vai estar evitando doenças transmissíveis. E, por exemplo, caso você tenha um restaurante, padaria, mercado, um bar ou algo do tipo, você vai estar evitando aquela repulsa que a pessoa sente ao ver um inseto ou um animal, por exemplo, ver um rato andando no mercado, um rato no restaurante, alguma coisa assim. Que seja uma barata, formiga, para os clientes isso acaba incomodando, é nojento, a pessoa pega uma repulsa do lugar, sabe? Aquilo indica que seu local não está com condições adequadas de higiene, de segurança, para que seja consumido e vendido aqueles alimentos. Por isso a vigilância sanitária está sempre realizando inspeções para garantir que você esteja seguindo, que você tenha o controle de pragas no seu estabelecimento e que você vá fornecer um alimento ou um produto seguro que não ofereça riscos à saúde ou que minimize os riscos à saúde de quem irá consumir esses produtos ou esse serviço. Tá, então, por exemplo, no ambiente urbano nós temos diversos tipos de pragas, tá? Pode ser escorpião, barata, formiga. Tem gente que acha que a formiga é inofensiva, mas ela não é, ela é uma praga, tá?
ela causa danos, transmite também patógenos, eu vou falar disso mais para frente. Temos ratos, escorpiões, pombos, que é extremamente importante. Eu tenho vídeo também de escorpião, rato, pombo, e eu ainda vou fazer vídeo de diversos outras pragas, outros insetos, animais, tudo que tiver relacionado à saúde pública eu vou tentar trazer para vocês, tá? Enfim, como eu disse, o controle de pragas ele vai estar ajudando você a se proteger de tudo isso aqui, tá? E disso e mais um pouco, porque não é só o problema de ter esses insetos ou animais no estabelecimento ou próximo deles. O problema também, como eu disse, são as doenças que eles podem transmitir. E são diversas doenças, bactérias, vírus, fungos, protozoários, esporos também que eles podem trazer. Enfim, são diversas as possibilidades que apenas um ou diversos insetos ou animais podem trazer e que podem acarretar num risco de saúde para o seu cliente ou para o seu funcionário. Por exemplo, o cupim, por exemplo, ele causa diversos danos nas estruturas do seu estabelecimento e você não controlar uma infestação de cupins, que pode parecer simples porque ele é pequenininho, você quase não vê, você não controlar essa infestação pode acarretar danos na estrutura do seu estabelecimento. Então, para você controlar e reparar esses danos, vai acabar sendo muito maior do que está fazendo um controle de pragas com frequência, tá? Qual que vai ser a frequência do controle de pragas? Depende do seu estabelecimento, depende do que for avaliado, depende da necessidade, tá? Tem locais que acaba sendo obrigatório, ou pelo menos é recomendado que seja mensal o controle. Se não for feito o controle mensal, ele pode ser feito a cada 6 meses. Pelo menos a vigilância sanitária exige para alguns locais a cada 6 meses, ou trimestral ou mensal, tá? Mas se não for feito o controle mensal, ele pode ser feito um acompanhamento mensal também de como está sendo o programa de controle de pragas, tá? Se a infestação reduziu, se está tendo algum aumento ou diminuição da infestação. Enfim, quem vai avaliar isso é a empresa especializada que vai estar cuidando do local. Por isso que é extremamente importante você contratar uma empresa que seja idônea, que eles saibam o que estão fazendo e que tenha profissionais treinados, preparados, que tenha um responsável técnico. E um detalhe que o responsável técnico dessas empresas pode ser um engenheiro agrônomo ou florestal, um biólogo, médico veterinário, farmacêutico, químico também pode ser. É importante também que a empresa esteja regularizada, registrada na vigilância sanitária do seu município e que tenha um CNPJ e uma sede própria. Também é muito importante para a empresa, tá? Principalmente na manipulação dos produtos. Eles tendo uma sede própria, assim, você tem como ir atrás, saber como é feito o serviço, você pode ter um atendimento melhor, tá? Você sabe que ali os produtos provavelmente são registrados, né, na Anvisa, Ministério da Saúde, enfim. Ela tem que ser uma empresa idônea, tá? Então, o controle de pragas é uma ação, ou melhor, é um conjunto de ações que vão prevenir a infestação por parasitas ou outros insetos e animais no ambiente. Só que esse serviço vai muito além de apenas a aplicação de inseticidas, como por exemplo nessa imagem. Ele vai muito além disso, tá? O controle de pragas ele tem que ser integrado. Só você passar veneno e ir embora, só o funcionário fazer isso, né, acaba não resolvendo o problema. Você pode estar adiando ou às vezes até piorando o problema. O controle integrado de pragas e vetores vai ser basicamente ações preventivas e corretivas, que vão impedir o acesso, o abrigo, o alimento e a água. Ou seja, é um controle integrado, não é só jogar veneno e ir embora. A pessoa que vai fazer a análise, ela tem que analisar tudo o que deve ser feito no local e ao redor do local. No meio exterior também é muito importante. Deve ser feita uma inspeção no local, uma identificação dos problemas que estão ocorrendo ali, como eles estão ocorrendo e o porquê que ocorrem. Depois você vê quais são as medidas corretivas e preventivas para evitar que esses problemas continuem ocorrendo ou possam aumentar. Depois, se necessário, você faz a desinsetização, você usa os produtos químicos ou armadilhas necessárias para evitar que continue ocorrendo.
E depois de tudo isso, você pode continuar fazendo a avaliação e o monitoramento, para ver se a infestação está aumentando, se está diminuindo, se o modo que você está controlando e prevenindo as ações está correto ou não. E conforme é feita essas avaliações, pode ser que a estratégia mude. Então, por isso que às vezes alguns controles de praga acabam demorando mais. E o proprietário fica bravo achando que a empresa está enrolando, que não está funcionando. Mas não, às vezes leva um pouco mais de tempo para que a infestação seja controlada. É muito difícil diminuir de uma só vez, tá? Você tem que ir diminuindo e avaliando, é um processo contínuo. Por isso que é extremamente importante, está sendo realizado pelo menos a cada 6 meses. E talvez até antes, dependendo do local em que você esteja e do nível de infestação. Quais são os perigos que essas pragas podem trazer? Como eu estava falando lá no começo do vídeo, vou mostrar aqui um pouco para vocês. A maioria dos insetos são disseminadores mecânicos ou biológicos de diversas doenças, como eu disse. Então, por exemplo, a barata. Você tem um restaurante, uma cozinha, uma padaria. A barata, vamos supor a barata de esgoto, ela anda no esgoto e vai te passar toda aquela sujeira que estava lá, todas as doenças, bactérias que estavam no esgoto, elas podem passar nos seus instrumentais, nos seus equipamentos, na comida, e isso acaba ocasionando infecções alimentares, intoxicações ou toxinfecções, que eu não sei se vocês sabem, mas tem diferença entre essas três. Eu vou falar num vídeo futuro disso daí, tá? Das doenças transmissíveis por alimentos. Mas nós temos que evitar que isso aqui aconteça com o cliente, com o funcionário ou com você mesmo. Quais que são os mais comuns? Esses aqui, do canto inferior direito. Dor abdominal, diarreia, febre, náuseas e vômitos, mal-estar. Tudo isso pode ser as intoxicações, infecções, decorrente da presença de patógenos, ou seja, micro-organismos, fungos, vírus, bactérias, protozoários, enfim, no alimento. Você acaba ingerindo esses alimentos, passa mal, e depois você acaba pegando aquele trauma do estabelecimento, que foi o que eu disse. E a sua reputação como empresário, comerciante, ou a reputação do seu negócio, da sua franquia, enfim, acaba caindo, porque as pessoas reclamam, elas contam, elas comentam umas com as outras, né? E, por exemplo, você acaba avisando seu amigo, seu parente, para não ir naquele lugar ou não comer tal comida que fez você passar mal. As pessoas acabam comentando, e isso vai te acarretar muito mais prejuízos do que se você tivesse feito o controle, as medidas necessárias para que aquilo lá fosse prevenido, tá? Então, guarda isso na sua cabeça. Quem gasta com prevenção não gasta com tratamento. Ou se gastar, vai ser muito menor, tá? O custo para você. As principais pragas urbanas, você pode ver que vocês devem conhecer a maioria, tá? Falta aqui o escorpião também, mas cada um desses vai depender da região em que você estiver. Enfim, pulga, cupim, barata, rato, carrapato, traça, mosca, mosquito, aranha, morcego e formiga. Tem gente que acha que o cupim é inofensivo, a formiga é inofensivo, talvez pelo tamanho, né, deles, mas não, eles não são, eles te trazem muitos prejuízos, tá? A formiga, por exemplo, também pode ser até mais suja que uma barata, tá? Muita gente não sabe, mas pode ser que ela seja muito mais suja do que uma barata. Enfim, elas comem insetos mortos também, tá? Então, você saber como o inseto ou como os animais se comportam é extremamente importante para o controle deles também. O açúcar ou alimentos gordurosos, enfim, acaba atraindo muitas moscas, baratas, formigas. Isso aqui vocês devem ter visto, né? Mas você vê isso num estabelecimento ou vê isso na sua casa é diferente, tá? Você chegar numa padaria e ver as moscas assim em cima da padaria ou no mercado, não é agradável de se ver, né? E não é o certo. Então, eu vou falar mais para frente aqui das medidas preventivas que você pode fazer para estar evitando esse tipo de situação, tá? Olha isso aqui. Isso aqui foi um estabelecimento onde o rato acabou caindo do telhado do local. Imagina você estar comendo num restaurante e o rato
cair na sua mesa, caiu do telhado. Aliás, eu tenho um vídeo falando sobre ratos, sobre os tipos de rato, que tem o rato de telhado, né? Tem os camundongos e as ratazanas. Tem um vídeo falando, é bem legal, tá falando sobre a leptospirose também e sobre como limpar a sua casa em caso você tenha uma enchente ou alguma coisa assim. Se você ainda não viu, dá uma olhada lá, é bem legal, tá? Eu acho que vai estar aqui no card em algum lugar também. Aqui as baratas de esgoto, você pode ver, é bem nojento, é bem repulsivo, né? E essas baratas que estão aqui vieram do ralo, ó. O ralo devia estar tampado, mas ele não estava. E depois elas vão para o seu estabelecimento, contaminando todo o ambiente, todos os instrumentais, como eu disse, tá? Aqui, muito importante, são as baratas também. As pessoas esquecem que atrás dos móveis, se eles estiverem muito colados na parede, principalmente, elas podem estabelecer as colônias delas, os ninhos, podem colocar os ovos ali, e normalmente as baratas andam em grupo, né? Elas têm um grupo e sempre se movem juntas. Então, atrás dos motores de geladeira, ou atrás de fogão, essas coisas, são um dos locais mais propícios que ela pode estar. Por quê? Porque ali é um ambiente onde ela acha abrigo, é um ambiente escuro normalmente, né? Então também é quente, pode ser úmido, e então propicia as condições exatas para elas ficarem no local. É um ambiente confortável para elas. Tá? Aqui, como eu disse, olha a importância de você ter um controle de pragas. Porque, pensa bem, olha isso aqui, chega a ser ridículo. Um camundongo encontrado num prato de comida. O que deve ter acontecido? Às vezes ele estava no alimento, a pessoa não viu, cozinhou uma panelada e ele foi junto. Tá? Ah, nunca vi isso, mas acontece. Olha outro aqui, um ratinho frito ali, né? Um camundonguinho frito. Não, na verdade esse é um rato mesmo, não é um camundongo. Só pelo tamanho já é um rato. Aqui eu acho que é uma ratazana, se eu não me engano, é bem grande, então parece uma ratazana. E tá dentro aí das uva passas. Se eu não me engano, isso é uva passa. Não sei dizer para vocês, mas o importante é, olha onde ela tá. Dentro do equipamento. Ela deve ter entrado por aqui, ou pior, ela veio dentro da caixa que estava o alimento. Ela estava ali no fundo da caixa, ninguém viu. Por que que não viu? Como que entrou nesse local? Entendeu? Vocês comerciantes, vocês que recebem o alimento, vocês têm que verificar isso. Porque dentro dos papelões, das caixas, das encomendas que você recebe, pode ter essas pragas. O seu estabelecimento pode ser limpo, pode ter o controle de pragas. Mas, e o estabelecimento que enviou essas mercadorias para vocês? Como que você vai saber disso? Você não sabe. E eu já tive negócio próprio, eu sei que é difícil você checar todas as mercadorias. Não dá, é muito complicado. Então, o que é o ideal para você fazer, por exemplo? Imagina, eu vou tentar desenhar aqui para vocês, não sei se eu vou conseguir, mas vamos supor, esse quadrado aqui é onde você vai receber a mercadoria, certo? Você poderia ter um espaço reservado só para o recebimento da mercadoria, e aqui, nessa parte verde, vamos supor que a mercadoria vai entrar por aqui, certo? Se ela vai entrar por ali, você deixa essa área toda limpa, e essa parte verde, você coloca as medidas preventivas, por exemplo, tela, você coloca desratização, etc, etc, desinsetização, para as mercadorias que chegarem, acabarem não contaminando toda essa parte, tá? Você não pode simplesmente, chegou a mercadoria, você já introduz ela sem nenhuma barreira. O certo é você ter essas barreiras para evitar que isso se dissemine no local, porque depois que se disseminar, fica muito mais difícil o controle. Então, se você tiver uma parte onde você pode implementar as barreiras físicas, é extremamente importante. Por exemplo, uma porta com vedação, uma porta com tela, porta com aqueles rodos de borracha embaixo, certo? Ralo com tela. Eu vou mostrar isso mais para frente para vocês, tá? Enfim, e a partir do momento que o cliente vê isso aqui no seu estabelecimento, você perde totalmente a sua reputação, você perde o respeito. Provavelmente, o certo seria você jogar tudo isso aqui, mas o mercado, a padaria, enfim, eles não jogam isso aqui fora. O certo seria jogar fora, mas é muito difícil você encontrar um estabelecimento
que vai inutilizar todos esses produtos. Por isso, a atuação da vigilância sanitária em cima dessas questões é extremamente importante. Aí os comerciantes reclamam, eu tive tantos mil em produtos que foi inutilizado. Bom, deve ter tido algum motivo, né? Se foi esse o motivo, é muito melhor você jogar fora um produto desse do que um cliente seu pegar alguma doença em decorrência disso e depois acabar atacando um processo em você. Porque ele pode provar, ele pode ter testemunhas que viram aquilo lá, ele pode pegar acesso às câmeras, enfim. Mas isso daí é um problema entre o cliente e o mercado. Nós estamos para prevenir a saúde, nós não podemos deixar isso aqui acontecer. Então, o controle de pragas é extremamente importante por causa disso, tá? Aqui, como eu disse também, o camundongo, provavelmente ele estava atrás dos motores da geladeira, ou ele estava dentro da geladeira, né? Não dá para se saber, mas eu acredito que estava atrás dos motores. Então, o raio de ação dos camundongos é bem pequeno, de 3 a 5 metros, mas aqui você pode ver que ele tem comida disponível, ele tem abrigo, acesso e água, tá? Aqui a situação é a mesma. Olha aqui também, barata no alimento, perninha de barata, mais uma barata morta, outra barata. Enfim, é muito comum essas situações acontecerem. Vocês acham que não, mas é muito comum. Por isso que a vigilância sanitária está sempre em cima e a gente pede o controle de pragas, principalmente para estabelecimentos produtores de alimentos, serviços relacionados a isso. E tem comerciante, tem empresário, empreendedor que não entende isso. E a população precisa entender e precisa também exigir. Por exemplo, se você vê que o controle de pragas do local está desatualizado, você pode avisar alguém do local, tá? É até legal a população estar avisando que eles se conscientizam da importância disso. Aqui embaixo é um restaurante. Isso aqui é um restaurante. E vocês podem estar falando, como assim um restaurante? Pô, hoje em dia tem muito iFood, tem muito aplicativo de entrega. Não só o iFood é um aplicativo de entrega. Mas os estabelecimentos que vendem para o iFood, você não sabe as condições deles. Então, hoje em dia muita gente faz o lanche em casa e consegue vender através desses aplicativos, o que é muito bom para nós, é muito bom para a população, gera emprego, gera renda, isso é excelente. Mas as condições que esses locais estão, a gente não sabe. Por isso que é importante a vigilância sanitária estar fiscalizando esses locais. Um ambiente aberto, assim, que tem uma mistura de animais dentro do ambiente em que está sendo produzida a comida, tem aberturas, enfim, isso aqui não tem como, tá? Madeira junta poeira, junta fungo, bactérias, as panelas expostas assim, abertas no ambiente. Aqui a comida, você pode ver que está toda deteriorada, aqui engordurado, pano, as superfícies não são lisas, por isso que a vigilância exige, ou seja, a lei exige, né, que o local seja limpo, organizado, tenha o controle de pragas, tenha prevenções, tá? Porque tem muito local assim, e vocês não fazem nem ideia. Olha, isso aqui é bem comum, tá? Por isso que eu estou falando. Isso aqui era uma residência, na verdade é um estabelecimento onde ele produzia a comida aqui e vendia para as pessoas. Agora, como vendia? Se era online, se era por entrega, não sei. Mas é comum, por isso que vocês têm que prestar atenção nos locais que você come, tá? Às vezes o local é bonito por fora, mas você chega por dentro e é assim, é totalmente sem condições, tá? Isso aqui também era um estabelecimento, essa era a parte de armazenamento deles, se eu não me engano. Vocês podem ver aqui, ó, caixa de produto. Aqui, se eu não me engano, era caixa de peixe, caixa de verduras, enfim. O mínimo que é exigido seria o local ser limpo, né? E nem isso era. Aqui embaixo também você pode ver, tá? Olha as condições em que eles lavam as verduras. Aqui o detergente amarelo sendo usado. Se eu não me engano, ele está numa garrafa de Fanta laranja ali. E é o detergente amarelo. O certo é utilizar o detergente neutro transparente. Mas, enfim, nessas condições aqui, você já pode esperar que coisa boa não é, né? Ó, aqui as verduras, você pode ver aqui também, ó. Tem umas folhas de alface, então talvez eles fizessem a limpeza ali, tá? Que é totalmente errado, você pode ver que está tudo sujo. Enfim, é o que eu falei, às vezes por fora o local é ok, mas se chega por dentro é isso aí. Tem uma lei no estado de São Paulo, se eu não me engano, né, que
que o cliente tem acesso livre à cozinha do estabelecimento, então você pode exigir para ver a cozinha do estabelecimento. Se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza disso, tá? E normalmente, se você pedir, os estabelecimentos te mostram tranquilamente. Você entra, coloca uma touca, coloca um propé, provavelmente, né? E vai ver como que são feitas as condições, como que está o local. Eu, como cliente, eu nunca pedi isso, nunca vi, mas eu já passei mal em diversos lugares que eu comi e hoje em dia eu só como em locais mais que sejam melhores, assim, que tenham melhores condições e que eu saiba que o local é bom, que é higiênico, enfim. Isso aqui é uma padaria, vocês podem ver. Olha o estado dessa padaria. Então, cadê a pia? Onde que o cara lavava a mão para fazer as coisas? Aqui você pode ver pote de comida misturado. Aqui, provavelmente, com certeza tinha baratas no local. Olha quanta gordura tem ali, enfim. E é o que eu falo, é bem comum isso, tá? Aqui o descarte de alimentos é feito de forma incorreta. Olha onde eles estavam descartando os alimentos. Isso aqui acaba atraindo pragas, acaba atraindo roedores, acaba atraindo diversos tipos de insetos, tá? Então o descarte dos alimentos ou dos resíduos produzidos no local é extremamente importante, tá? Não é só cuidar da higiene dentro do seu local, ao redor também tem que ser cuidado, tá? Isso aqui é o outro restaurante, pode ver alimento velho, vencido, tudo misturado, as paredes engorduradas, emboloradas. Não tem condição de você nem fazer uma limpeza no local, porque é tudo velho, tudo antigo, enfim. Como eu falei, a reputação. A partir do momento que seu cliente percebe um erro ou algum problema na comida, ele reclama, sente uma repulsa. Isso vai ser disseminado, né, através de rede social ou boca a boca. E você acaba perdendo a reputação. Você perdendo a reputação, você perde dinheiro. Tá? Se você abrir o seu negócio, você quer ter dinheiro, você quer ter uma renda. Então você tem que cuidar da sua reputação no mercado. Porque a partir do momento que você perde ela também, o seu concorrente também acaba saindo na frente. Tá? É muito feio também você ser interditado ou fechado pela vigilância. A vigilância pode fechar dependendo da ocasião, dependendo do que estiver acontecendo no local, até que sejam tomadas as medidas preventivas ou as medidas requisitadas pela vigilância. E normalmente, se a vigilância fechou o local, é porque teve um motivo e o motivo foi grave, tá? Se é algum erro que dá para consertar na hora, normalmente é feita a notificação ou uma notificação verbal, inclusive, daí o proprietário arruma, vai depender muito. Mas para o estabelecimento ser fechado é porque estava bem crítico, tá? E se ele foi fechado, não é porque está de birra com o comerciante ou alguma coisa assim. Foi para proteger a saúde da população, né? Então, se você já viu isso acontecer na rua ou em algum local, conta pra gente aí. Se você já passou mal também, consumindo algum alimento ou alguma coisa do tipo, deixa aí nos comentários que eu quero ver. Eu quero ver a quantia de pessoas que têm esse problema ou já tiveram. Não acredito que tenha sido só comigo, né? Muita gente deve ter passado mal, então eu quero saber. Se for possível, deixa aí nos comentários, tá? Enfim, como eu falei, e a partir do momento que você é interditado, que você tem um problema grande desses e não consegue resolver, o que acontece? Todo dia que você está fechado, você perde dinheiro, tá? Você está perdendo dinheiro. E não é o que a gente quer ver os negócios melhorarem cada vez mais, crescer cada vez mais. E a gente quer ver uma segurança alimentar também, a gente quer ver os clientes felizes, quer ver todo mundo prosperando. Mas se você não faz essas adequações, se você não cuida do negócio, você está sendo um risco à saúde para a população, para os seus próprios funcionários, para você mesmo, enfim. Então você acaba perdendo dinheiro, né? Você acaba tomando multas, interdições, você acaba ficando fechado e talvez você não tenha dinheiro para regularizar as coisas. Daí você tem que ir lá, pedir para o banco, aí pode ser que você não consiga, pode ser que você consiga, aí pega um empréstimo, mas às vezes o dinheiro entrando para você, ele não vai adiantar depois que a sua reputação está acabada. Fica muito difícil, fica complicado, porque as pessoas falam, os boatos giram, então acaba sendo prejudicial para o comércio, mas o comércio tem que entender
que mais prejudicial do que isso é acontecer alguma morte, alguma infecção, alguém ter uma lesão pro resto da vida, uma meningite, toxoplasmose, alguma coisa assim, tá? Pode acontecer. Inclusive eu tenho um vídeo de toxoplasmose também, eu vou deixar aqui na relação. Se for possível, dá uma olhada, é uma doença extremamente importante, principalmente em crianças, idosos e gestantes, tá? Então, ao contrário disso, a partir do momento que você tem um controle de pragas, que seu estabelecimento está higiênico, está tudo certinho, você acaba ganhando uma reputação também. As pessoas falam, pô, eu fui naquele açougue, lá é muito higiênico, pô, eu fui naquela padaria, as pessoas tomam cuidado, os produtos são muito bem feitos, eu nunca vi nenhum inseto, nenhuma mosca ou alguma coisa assim. E até hoje em dia, pô, 2021 a gente tá, até hoje em dia, você vê mosca, dependendo do local que você tá, você vê mosca dentro dos balcões térmicos da padaria. Pô, isso 2021, gente. Você tem medida preventiva, você tem como evitar que as moscas entrem ali. E isso é um descuido tanto do funcionário como do proprietário, do responsável técnico, do gerente, enfim. Você vê moscas hoje em dia dentro de balcões térmicos, ou rato, ou qualquer outro inseto que seja. É um descuido muito grande. Isso é um relaxo, tá? Porque tem como prevenir. Enfim, a partir do momento que você é higiênico, você ganha reputação, as pessoas falam bem de você, seu negócio cresce, você gera mais empregos, você ganha mais renda, você agrega um valor para os seus produtos, você pode vender um pouco mais caro porque você toma conta da higiene, tá? E você acaba produzindo um alimento seguro, que é o que todo mundo precisa. Então, para o alimento, em relação ao alimento, tem técnicas de limpeza, tem técnicas de desinfecção dos alimentos. Eu não sei se vocês sabem, mas limpeza e desinfecção são coisas diferentes. A limpeza é a retirada de sujidades do local ou do alimento. Tá? Por exemplo, numa verdura, você vai retirar a limpeza, você retira, vamos supor, a terra que está ali, as folhas sujas que estão ali, você faz a limpeza. Você retira os defeitos, principalmente os que são visíveis. Tá? E a desinfecção, você faz a eliminação de micro-organismos. Pode ser aplicados métodos físicos ou químicos. Por exemplo, no caso de uma verdura, você pode colocar hipoclorito de sódio, água sanitária, enfim, e deixar lá por 15 minutos para realizar a desinfecção do vegetal, da hortaliça, enfim. Você faz a limpeza, retira as sujidades, retira as partes que estão ruins, né, as partes visíveis. Depois da limpeza, você faz a desinfecção com produtos químicos ou métodos físicos. Existem diversos métodos, mas isso é assunto para outro vídeo, tá? Um alimento seguro também é um alimento que está livre de riscos físicos, químicos ou biológicos. Tá? Riscos físicos, por exemplo, seria um parafuso no alimento, ou um pedaço de madeira, alguma coisa prejudicial assim. Um risco químico seria um risco, por exemplo, de produtos químicos. Resíduos de produtos químicos, toxinas, venenos ou algum tóxico, alguma coisa desse tipo. E os biológicos seriam a contaminação por micro-organismos patogênicos, por exemplo, os micro-organismos que vão causar as doenças, bactérias, vírus, fungos, etc. Então, um alimento seguro vai te proporcionar segurança tanto para os seus funcionários como para os seus clientes, tá bom? Então, ambos saem felizes, ambos saem ganhando, você agrega mais valor no seu negócio. E como eu disse, você tem um seguro, você acaba não gastando com tratamento, com processos, com outros riscos. Você gasta com a prevenção, mas acaba economizando em outras coisas. Então essa é uma das vantagens do controle de pragas, tá? Como eu disse, os clientes ficam felizes, eles comentam uns com os outros, e a partir do momento que alguém comenta com você, por exemplo comigo, se alguém fala, pô, tal lugar é bom de comer, lá é muito limpo, o lanche é bom, etc, etc, eu vou naquele lugar. Se é uma recomendação de alguém que eu conheço, eu vou naquele lugar, porque eu sei que a pessoa que está falando, eu posso confiar nela. Então o seu negócio acaba ganhando mais dinheiro, se atrai mais dinheiro, tá? Isso não só o alimento, é um conjunto todo, o seu atendimento, etc.
as coisas que o empresário sabe e as coisas que o cliente gosta, tá? Então a pessoa paga sem reclamar, ela gosta do atendimento, gosta do produto, ela não passa mal depois, o que é muito importante, ela tem aquela sensação de bem-estar, né, que você tem depois que come uma comida muito boa, fica na sua lembrança, enfim, isso aplicado a qualquer tipo de produto ou serviço, tanto alimentação como coisa de saúde, tá? Eu estou falando da importância do controle de pragas, mas isso é aplicado em diversos estabelecimentos. Então, uma dica é a prevenção, como eu disse no começo do vídeo. Se você eliminar os 4 As, o acesso, o abrigo, o alimento e a água, você já está fazendo uma grande parte no controle de pragas. Normalmente as empresas especializadas, os funcionários treinados, eles vão te indicar isso. Eles vão fazer um controle integrado, um controle abrangente, tá? Eles não vão só passar o veneno lá e vão embora. Eles vão avaliar a situação como um todo. Vão avaliar, vão monitorar, fazer ações e medidas corretivas e preventivas. Tá? O que eu quero dizer com isso? Isso aqui, uma colocação de tela, já vai evitar mosca, barata, formiga, rato, que seja, escorpião, qualquer coisa, pombos. O simples fato de você ter uma tela milimétrica, tá? Já evita muito problema no seu lugar, no seu negócio. E a tela milimétrica não é caro, gente. Eu não sei porque as pessoas não põem. É tão simples, é simples de pôr. E vai te evitar muito problema. Olha isso aqui. É uma tela milimétrica. Você pode ver aqui os pontinhos, onde ficam os parafusos. É removível. Não precisa nem tirar o parafuso. É uma trava que você tira, realiza a limpeza disso aqui, tá? Porque ele acaba engordurando, etc, etc. Acaba juntando poeira. Você realiza a limpeza, deixa de molho e coloca de volta. Vai demorar o quê? Meia hora para fazer isso aqui? Às vezes nem isso. Enfim, deixou secando, tá novo, entendeu? E isso aqui evita muito problema no seu negócio, muito. As portas também devem ser teladas. Nossa, eu puxei o R, né? Portas. Isso que dá ser caipira. Enfim, os exaustores também têm que ser telados. Não adianta você ter tela na janela e seu exaustor está aberto. Eu já vi muito lugar que a gente inspecionou que o exaustor era aberto. Você fala, cara, não tem sentido. O controle de pragas é para você evitar o acesso, tá? Você vai evitar o acesso. Mas você não telou o exaustor? Gente, vocês têm que prestar atenção nisso também. Não é uma coisa difícil. Por exemplo, por onde eu acho que o inseto consegue entrar? O animal consegue entrar? Pô, é pela janela? Tampou a janela. Tem um exaustor que está aberto? Está aberto. Você tem que telar também, tá? É simples. É uma questão até de bom senso, tá? Então, você não telar um exaustor e depois falar que não sabia, pô, é difícil, mas é compreensível, né? Mas, por favor, né, gente? Também tem a questão dos ralos. Muitos locais que a gente fiscaliza, os ralos são normais. São aqueles ralos assim, por exemplo, abertos. Gente, principalmente a barata do esgoto. O ralo tem conexão. Você me diz, você afirma que nunca saiu uma barata do seu ralo. Você fica 24 horas vendo o ralo. Não fica, tá? Então elas vão sair, os insetos saem por aqui. Eles entram, eles saem, eles percorrem as tubulações. Então, o mínimo que você tem que ter no seu estabelecimento é um ralo com tampa. É só isso, tá? Em questão do ralo. Um ralo pode ser sifonado, que é um ralo diferente, que vai impedir o retorno do mau cheiro, enfim. Um ralo com tampa. Isso aqui vai eliminar muito dos seus problemas também. Ah, mas é caro para fazer as alterações. Gente, um ralo desse deve ser R$6, de 6 a 8 reais. Eu não sei agora, com o aumento dos preços na pandemia, tá? Mas 6 a 8 reais, tá? Pode ser que seja um investimento para você, porque tem que fazer as alterações, às vezes tem que quebrar o piso, etc, etc. Então, o que eu recomendo, pessoalmente? Compra tudo de uma vez. Quantos ralos você precisa? Pô, sei lá, 6 ralos no estabelecimento. Compra os 6, daí pega lá o rejunte, a argamassa, não sei, o que vocês forem usar, chama alguém e faz. Em um dia, a pessoa faz isso daí.
Então você pega um dia, por exemplo, eu não vou trabalhar segunda-feira, que muitos estabelecimentos não trabalham segunda, né? Lanchonete, restaurante. Você escolhe um dia e fala, ó, você vai vir aqui, vai fazer esse serviço para mim, eu preciso só disso aqui, e pronto. Você vai resolver muito dos seus problemas, tá? Porque não adianta só você jogar veneno, como eu falei, você tem que impedir o acesso desses insetos ou animais no seu local. Fresta em parede, vai lá, põe um rejunte, põe uma massa, passa alguma coisa. Por quê? Você pode não perceber, mas o problema disso aqui, dessas fissuras na parede, num local dentro do estabelecimento é uma situação, no local exterior, fora, é outra, tá? É um pouco mais tranquilo as fissuras serem lá fora, se ajeita depois, mas o problema é dentro do local de manipulação, dentro do local onde está sendo guardados os alimentos. Isso aqui, para um ser humano, não é nada, mas para um inseto é um abrigo. Barata, formiga, escorpião consegue entrar aí, carrapato principalmente, eles se escondem nessas frestas, tá? Então é um problema, inclusive no piso, tá? Às vezes derruba a mercadoria, tem muito peso no piso, ele começa a rachar. É extremamente importante você arrumar o quanto antes, tá? Quanto antes você arruma e não deixa piorar, é melhor para você. Isso aqui eu falei também no começo dos vídeos, aquelas borrachinhas na porta. Isso aqui é barato, é fácil de pôr e também impede o acesso de diversos insetos no seu local, principalmente de camundongos. Eles conseguem passar por debaixo da porta, viu? O camundongo consegue, passa facilmente e contamina diversos tipos de alimentos. Isso aqui eu falei também, o manejo do lixo, ele tem que ser jogado no local correto, de preferência um lixo com acionamento por pedal. É obrigatório, tá, em alguns estabelecimentos, os lixos com acionamento por pedal. É obrigatório o lixo com tampa, tá, bem vedado. Por quê? Porque isso vai impedir que saia o cheiro, principalmente, né? Vai impedir o odor de contaminar o local, tá? O odor acaba atraindo os insetos, as pragas, e isso traz mais dificuldade no controle. Então tenha um lixo com tampa, tá? O lixo tem que ser vedado e destinado no local correto, tá? É bem simples, é uma questão de higiene, tá? Muitos estabelecimentos têm o lixo, mas sem a tampa. Aí fica aquele cheiro, aí o cara abre a porta para sair fumar alguns minutos, ou abre para sair fazer alguma coisa e esquece, e nisso já entra as pragas, se escondem no seu estabelecimento. Aí, quando você termina, né, de noite, as baratas vão lá e tal, porque elas tentam evitar os humanos, né? Baratas, ratos, eles tentam evitar, a não ser infestações maciças, aí eles permanecem no local. Ter um POP, procedimento operacional padrão, seguir os manuais de boas práticas de fabricação e de boas práticas, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? É você ter uma frequência de limpeza, uma frequência de higienização, você ter manuais para os seus funcionários saberem como e quando eles devem fazer essas situações, como e quando a limpeza deve ser feita e como ela é feita, quais são os produtos utilizados, o que é passado, o que é feito. É um manual, é um roteiro. Todo estabelecimento deveria ter, tá? Muitos não têm, mas por lei deve ter, obrigatório, principalmente para alimentos de produção ou estabelecimentos como lanchonetes, padarias, mercados, enfim, você tem que ter isso, tá? Tem que fazer sempre a conferência. Por exemplo, vamos supor que chegou um funcionário novo. Se ninguém passar as instruções para ele, se ninguém falar o que ele tem que fazer, ele fica perdido. Então, se você tem um manual de boas práticas, você fala, ó, lê esse manual aqui, ou dá uma cópia para ele, fala, ó, você é o faxineiro, você é a pessoa que vai limpar, você vai fazer isso aqui, passo a passo. Fez isso aqui, você marca lá, dá um checkzinho lá, pô, eu fiz isso aqui, tal hora, tal dia, função realizada por blá blá blá, entendeu? Por tal pessoa. Então, você tem que ter isso daí. A limpeza, a higiene, a desinfecção do local vai fazer com que você não atraia essas pragas, tá? Então, não é só a parte da empresa que está fazendo o controle de pragas. Cabe a você também, proprietário, funcionário, gerente, responsável técnico, cabe a você
realizar esse controle também, tá? Uma dica também, já falando aqui, você pode ler a RDC 216, tem manual de boas práticas, tem as dicas do que você deve fazer. Um local assim, uma cozinha, por exemplo, ou uma área de venda de produtos alimentares, não varrer a seco, porque varrer a seco vai gerar aerosol, tá? Vai gerar poeira, isso vai subir, vai contaminar tudo que você acabou de limpar, tá? Então, sempre usar esses mops assim, uns panos úmidos, tá? Rodo, coisas assim. Não varrer a seco nos locais de produção, principalmente, tá? E tem escrito isso nos POPs, nas RDCs complementares, enfim. Aqui, os produtos que a empresa pode utilizar. Não adianta só passar produto, como eu falei, tá? Mas eles usam diversos tipos de produtos de acordo com a necessidade. Eu coloquei alguns aqui, como um mata-mosca, Formicel, que é para formigas, Blatacel, que é o mata-baratas, o Caltrine, da Bayer, o Rodilon, para ratos, né, da Bayer, essas iscas em bloco, iscas granuladas, enfim, para ratos também. Eles realizam o controle. A empresa especializada sabe o que deve fazer, sabe o que vai fazer, tá? E o certo, como eu disse, não é só chegar e colocar isso aqui e pronto, vai embora. É fazer uma avaliação, um monitoramento, uma assessoria para o seu negócio, tá? Quanto aos raticidas, tem vídeo sobre os raticidas, está no vídeo de roedores, ou no da leptospirose, ou no vídeo de como limpar a sua casa em enchente. Tem diversas dicas, tá? Não é só colocar um veneninho, não é só colocar uma armadilha. Tem maneiras, tem iscas diferentes para cada tipo de roedor, então deixa com a empresa especializada e se você tiver alguma dúvida, pergunta diretamente para eles têm que saber te explicar isso, tá? Então, basicamente é isso. Você tem que contratar uma empresa que seja idônea, que tenha os documentos que eu falei, que tenha um registro na vigilância. Você pode pedir isso para o dono, para ele te mostrar. Ao final do serviço, a empresa tem que te fornecer um certificado, tá? Dizendo esse estabelecimento foi feito tal, 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 desinsetização, desratização, limpeza da caixa d'água, enfim. Eles te dão um certificado, colam lá, e com uma frequência mensal, trimestral ou semestral, vai dependendo do seu negócio, eles vão voltar lá e fazer. Ou, se tiver vencido esse certificado, você liga para eles, o que é o mais fácil, né? Porque é difícil também para a empresa ter um controle de todos os estabelecimentos que foram feitos, mas ele deveria ter. Mas você liga e fala, ó, tá vencendo aqui a desestatização ou o que você fez, né? E eu quero que você renove aqui, que você avalie, monitore. Ele vai lá, vai fazer, tranquilo, tá? Mas eu acredito que eu expus aqui para vocês a importância de ter diversos controles de pragas, né? Que serão feitos no seu estabelecimento. Eu acho que eu expus para você quais são as vantagens, tá? Então, não é só o social de você falar, ah, passou um veneninho, não. Você tem sua reputação, você tem o lado econômico principalmente, tá? Você tem a segurança de que seu estabelecimento vai estar limpo, vai estar tranquilo. Uma dica, vocês, caso seja um shopping, um condomínio, alguma coisa assim, vocês podem se reunir, os comerciantes, e tentar fechar um preço melhor, por exemplo. Claro que o cara sempre vai fazer um desconto. Ao invés de você fazer só no seu, você fazer em todos. Tipo, você está numa galeria comercial, tem 10 lojas. Você fala, pô, vamos juntar todo mundo e fazer tudo uma vez. Porque não adianta também você fazer só na sua loja e a outra loja do lado ser um lixo, ser toda suja, tá? Então, tenta fazer todo mundo junto, negocia um preço com a empresa. Provavelmente eles negociam, porque acaba sendo melhor para eles ter mais serviço, eles conseguem baratear os custos, tanto deles quanto de vocês, tá? Então, basicamente é isso. É extremamente importante ter um controle de pragas e evitar que seja transmitida doenças no seu estabelecimento e também manter sempre a higiene. Então, uma coisa leva a outra. Você ter higiene, você acaba tendo um controle de pragas. E você ter um controle de pragas, você acaba tendo a higiene, tá? E quando falta um, normalmente o outro fica descompensado.
Então, esteja sempre atualizando o controle de pragas, é extremamente importante. E contrate empresas. Por exemplo, você gosta de uma empresa, tenta avaliar a outra também, vê se o serviço deles é diferente, vai testando, certo? Não fique preso só em uma empresa. Saiba como as outras realizam o serviço, vê se alguma tem alguma coisa a mais para te oferecer. Tem muitos profissionais no mercado, muitos profissionais e empresas boas que vão realizar o controle de pragas. E às vezes a gente acha que uma tá boa, mas aí você pergunta para outra, você conversa com a outra e vê que faltava muita coisa ainda no seu estabelecimento. Ou às vezes a vigilância vem, bate lá e tal, e fala, pô, mas o cara veio aqui e só fez tal coisa e foi embora. Então tá faltando um a mais aí, sabe? Tá faltando alguns procedimentos a mais que ele deveria ter feito e não fez. Por que que ele não fez? Será que realmente essa empresa é boa? Será que ele está explicando as coisas para vocês ou ele faz o serviço de qualquer jeito? Tá? Então, dá uma avaliada nisso. A empresa que for fazer um serviço completo para você, ela não vai só tacar o veneno. Tá? Ela vai avaliar as medidas ao entorno, ela vai avaliar as barreiras, o acesso, abrigo, água, alimento. Ela vai te passar o completo. Tá? Por exemplo, pô, você precisa, sei lá, colocar uma tela aqui, um ralo com um abre e fecha, uma grelha, né? Então, normalmente eles vão te passar isso. E se eles te passarem, se eles te falarem, anote e faça, tá? Porque é importante isso. Você vai estar evitando prejuízos. Você vai estar prevenindo. E prevenindo é como se fosse um seguro. Você vai estar economizando no futuro, tá? Basicamente é isso. Eu tenho diversos outros vídeos. Dê uma olhada. Tem sobre pragas, pombos, escorpiões, ratos, diversos outros vídeos, e eu vou estar colocando mais vídeos também. Eu espero que tenha ajudado vocês. Eu sei que ficou um vídeo extenso de 50 minutos, um pouco chato de assistir, mas eu tentei falar um pouco sobre o controle de pragas e qual a importância deles para vocês, porque tem comerciante que não entende, e é importante, tá? Espero que eu tenha ajudado. Se possível, se você gostou do vídeo, considere se inscrever, deixa um like. E é isso, até a próxima. Tchau, tchau.